Então, pessoal, mais uma vez aí, boa noite, muito boa noite a vocês, né? Nossos alunos da mentoria fiscal, nossos curiosos, né? Nossos interessados no concurso da Cefaz RN, todos igualmente bem-vindos, né? Como hoje é dia 7 de abril de 2025, né? A gente está aí ainda iniciando o ano 2025, no quarto mês, é um ano muito promissor, um ano bastante rico, né? De oportunidades, né? Eu estava falando no início aqui que a gente tem, assim, é um ano dourado, né? Porque eu vou mencionar quatro concursos que estão, assim, realmente. Piauí, edital aberto, inscrições abertas, acho que um dos concursos que mais paga melhor, em torno de 40 mil iniciais para ser auditor fiscal do Piauí, morar em Teresina, naquelas cidades lá do Piauí, Goiás, banca definida, edital iminente, né? Distrito Federal também, tudo, concurso autorizado, e a Cefaz RN, que a gente está esperando aí no mínimo 100 vagas, né? Com 100 vagas, pessoal, vai ser só a reposição dos auditores que estão trabalhando e podem aposentar, né? Tem 120 mais ou menos auditores que estão na ativa, mas já podem aposentar. Então, por isso que a gente acredita que vai entrar os 100, esses 100 aí também vão aposentar e vai ser uma coisa pela outra e vai precisar de bem mais auditores. Então, a gente realmente acredita aí, ao longo de 4 anos, em 200 cargos aí, ou um pouquinho mais. Então, a gente realmente está no ano dourado, né? O ano dourado da área fiscal, tá certo, pessoal? Então, é uma grandíssima oportunidade. E o que é que eu falo? Você se prepara, você se prepara. Pessoal, mais para frente eu vou responder as perguntas de vocês para a gente poder seguir, né? Mas eu vou responder. Então, a gente faz uma preparação, a gente assina o Estratégia, o Gran Curso, a gente assina o TEC, a gente contrata uma mentoria, e aí qual é a grande sacada? Sua preparação, ela pode ser utilizada em mais de 3 ou 4 concursos, né? Então, sua chance aumenta, a sua munição ela fica mais barata, porque você vai usar ela em várias frentes, né? Então isso é muito bom, né? É tradição, o pessoal da área fiscal, ele não faz um só concurso, né? Eu vou até falar daqui a pouquinho como foi a minha trajetória. Então, pessoal, isso é muito bom, aproveitem e lembrem, eu tô aprendendo direito tributário, estou aprendendo auditoria, estou aprendendo contabilidade geral, custos. Você vai poder usar no Rio Grande do Norte, né, no concurso do Piauí, eu até recomendo, é um certo investimento, mas vale a pena, e Distrito Federal e Goiás ali, então, você usa a mesma munição. Então, isso é muito bom, isso é muito bom, isso torna, tudo bem que você vai ter o deslocamento de fazer a prova, mas veja, a sua preparação ela vai servir para 4 frentes, então fica mais barato do que você gastar todo o seu recurso ali, R$ 5.000, né, sei lá, e só ter uma chance de obter o êxito, tá? Então, isso vocês levem muito em consideração, tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui que a gente já vai começar o conteúdo de hoje, né? Tássio também já está aqui, meu parceiro, meu sócio, o professor Tássio está aí, boa noite. Sem novos de imediato. Tem um cronograma, o que a gente está esperando são duas entradas, né? Uma entrada de 50 e no ano seguinte uma entrada de mais 50. No meu concurso, foi o último, foram 3 entradas de 50, 50, 40 e pouco. Então, mas pode até ser que aconteça, né? Ele pode mudar, realmente tem 100 vagas autorizadas judicialmente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o mais esperado são 2 turmas de 50, né? Boa noite, São Paulo. Daniela está dando um alô de São Paulo, né? Concurso que tem um interesse nacional, né? Pessoal, então vamos lá, pessoal, né? Sem enrolação, 7h48 da noite aqui, né? E vamos falar um pouquinho, eu vou falar para vocês como foi a minha experiência, como foi a minha trajetória de concurseiro, né? E vamos lá, eu vou logo me apresentar. Eu sei que muita gente já me conhece, muitos, mas tem alguns novatos no grupo, no G1, no G2, né? Eu me chamo Gilson Lé Luiz, né? Vou fazer agora 45 anos de idade. Sou auditor da Cefaz RN, né? Muito orgulho, faz 20 anos, inclusive agora no dia 13 de julho, a gente vai fazer a festa de 20 anos, né? Como auditor fiscal, certo? Então, há 20 anos, com muito orgulho, né, nesse cargo. Hoje, eu trabalho hoje no setor de auditoria, de fiscalização, né, a gente recebe ordem de serviço, fiscaliza, né, as empresas, os contribuintes. Trabalho também, de forma opcional, na parte de trânsito, eu dou 2 plantões no posto fiscal de Caraú, que o posto foi reaberto e a gente precisou, a secretaria utilizou auditores de outros setores para poder fechar a escala, então eu trabalho 2 dias em Caraú por mês, e às vezes dou um plantão de 12 horas na van,
mas meu setor é de fiscalização de tributos, inclusive o professor Tássio, né, meu amigo aí, meu sócio na mentoria, ele é subchefe, subcoordenador desse setor, então ele é meu chefe lá, né, e eu brinco que aqui eu sou o chefe dele, então é isso, né, e passei, pessoal, estou na fiscalização, mas passei antes de chegar nesse setor, eu fui assessor jurídico do setor de IPVA, tá certo? IPVA, um dos tributos estaduais, assim, junto com o ITCD, junto com o ICMS. Trabalhei, como eu tenho formação jurídica hoje, tenho mestrado em Direito pelo FRN, aí fui assessor jurídico também do gabinete do secretário, passei alguns meses ali com o pessoal do gabinete, né? E antes disso, já tinha passado por esse setor, chama Subcoordenadoria de Fiscalização de Estabelecimento, SUFISE, passei por lá antes de passar pelo gabinete, pelo setor de PVA. E antes eu trabalhei no setor de fiscalização de equipamentos de automação comercial, né? As famosas impressoras fiscais, né? Que a gente antigamente tinha impressoras, né, de cupons fiscais e hoje é tudo nota fiscal eletrônica, nota fiscal consumidor eletrônica. E fiscalizei muito tempo, passei acho que 5 anos nesse setor, fazendo auditorias de equipamentos de automação, né? Isso áudio aí. Tem um áudio aqui de algum colega que está igual, uma reverberação muito alta. Então, deixa eu identificar. Só fiquem atentos aí, quem tiver com o áudio aberto, ligando, né? Ah, não. Arlindo, Arlindo. Ah, beleza. Um pouquinho, pessoal. Até peço desculpas aí. Ah, beleza. Arlindo Lopes, é? Arlindo. Acho que ele. Tô ouvindo. Ah, ah. Peraí. Sei. Voltou aqui. Eu acho que ficou legal. Então, pessoal, desculpa aí, a gente perdeu um pouquinho o raciocínio, mas vamos lá. Então todos esses setores aí foram os meus últimos, eu acho que 10 anos na capital, né? Moro em Natal, mas na verdade não, os últimos 14 anos, né? Porque eu passei 6 anos antes de passar por esses setores, eu trabalhei no interior quando eu passei no concurso, né, na primeira turma lá, em 2005, eu fui para Caicó, né, região de Caicó, que é a quinta URT. Na época, a gente tinha lá 4 postos fiscais, né, e eu ficava fazendo escala nos postos fiscais, às vezes trabalhava na fiscalização também, volante e tal, né. Foi muito bom lá em Caicó, acho que quase, eu não conhecia o Seridó, que fica distante aqui, para quem não sabe, de Natal para lá fica mais ou menos, são 300 quilômetros de distância, não conhecia e foi muito bom conhecer aquela região, um pessoal muito bom lá. Depois desses 3 anos, e lá era posto fiscal e fiscalização de trânsito. Depois de 3 anos, eu fui removido aqui para a segunda unidade, que é Nova Cruz, né? E aí eu já aí comecei a fazer auditoria lá de equipamentos, de automação, como eu falei, e também plantões no posto fiscal, porque um posto fiscal lá naquela região, né? Hoje não tem mais. Então, essa foi toda a minha jornada, né? De dentro do físico, né? Esse ano fazendo 20 anos, né? Torcendo para que seja reoxigenada com o pessoal novo aí, né? Mas, além disso, pessoal, o que é que eu fiz nesse tempo todo, né? Depois que eu me formei, entrei no concurso, né? Chegou uma certa hora que eu entrei na faculdade de Direito, percebi minha formação primeira lá em computação, lá atrás, a primeira formação, primeiro eu fui tecnólogo, né? E aí eu percebi a necessidade de aprender direito, porque a gente trabalha com muitos conhecimentos jurídicos, né, na parte de lançamento do crédito tributário, na parte de julgamento, de preparar a defesa dos nossos autos de infração, interpretação da legislação. Então, hoje eu tenho um mestrado em Direito pelo FRN, né? Acabei em 2016, fiz também um mestrado em Administração de Empresas, gosto muito de estudar, né? E uma das coisas que vocês vão perceber é que, como auditores, vocês vão ter esse tempo de estudar, porque ou você vai trabalhar no posto fiscal com uma escala 1 por 3, né?
ou você vai trabalhar aqui no escritório da tributação 6 horas por dia. Então, você termina que sobra tempo para você se dedicar a outras coisas. Então, eu fiz mestrado em administração, até depois teve uma motivação, porque eu fiz esses mestrados, além do de direito, fiz pós-graduação em direito notarial e registral, que eu gosto dessa área, direito civil e processo civil, e fiz também a primeira pós em computação forense, né? Que é exatamente você conseguir provas nos sistemas de informação para usar nos autos de infrações. A gente fiscalizava muitas empresas aqui que não emitiam nota fiscal, então precisava extrair essas provas nos computadores. Então, alguns colegas fizeram, foi minha primeira pós-graduação, essa pós-graduação, para poder fazer o lançamento do crédito tributário, né? Computação forense, né? E antes dessas pós, eu fiz bacharelado em Direito, né, na UFRN. Sou formado, minha segunda formação em Direito pela UFRN, eu entrei em 2011, já quando eu estava, já tinha deixado o interior, estava morando em Natal, fiz a bacharel em Direito na UFRN, né? E antes, minha primeira formação como eu falei, em TI, né, Tecnologia da Informação, né? E quando eu entrei lá em TI, lá atrás, que eu vou começar a contar a história agora, quando eu comecei a fazer concurso, né? Eu entrei em Tecnologia da Ela Informação até ser mais não. e entrei ao mesmo tempo no curso de Engenharia da Computação, né? Eu fazia Tecnologia da Informação à noite no Cefet e Engenharia da Computação na UFRN, de manhã e tarde. Então, fiz os dois cursos ao mesmo tempo, sendo que aconteceu. Agora eu vou começar a contar, né? Essa jornada, né? Eu me formei lá, primeiro formei como tecnólogo, inclusive, já respondendo a pergunta de muitas pessoas, para você ser habilitado e ser aceito como auditor fiscal, você tem que ser aprovado no concurso, mas você pode ser formado num curso de bacharelado, a maioria é bacharel, direito, administração, contabilidade, né, economia e tal, mas você pode ser tecnólogo. Foi o meu caso. Eu me formei em tecnologia da informação em 2001 e aí eu ainda fazia graduação de engenharia da computação, né? Mas aí o que acontece? Quando eu me formei, eu antecipei algumas coisas, por isso que eu falei que teve muita dificuldade, vou começar a falar para vocês agora, na minha jornada, né? Tem colegas aí que vai dizer assim, eu não tenho tempo de estudar, tenho que trabalhar o dia todo, etc. Eu tive algumas dificuldades, por exemplo, eu me antecipei, né? Me empolguei com minha namorada, que é minha esposa hoje, e ela ficou grávida. Eu tinha ali 19 anos, eu estava fazendo, eu tinha praticamente 19 não, 19 para 20 anos, eu recém-formado em TI, ela ficou grávida e a gente casou, né? E o que acontece? Aí a minha necessidade pela aprovação aumentou muito, né? A gente casou muito cedo e ela grávida e foi um filho atrás do outro, né? E aí eu realmente precisava resolver isso, né? Aí tranquei o curso de engenharia, já formado. Aí eu disse, não, eu preciso realmente agora estudar para valer mesmo, para poder, né, dar condições para meus filhos, aquela coisa toda, né? E aí o que acontece? Lá atrás, há 20 anos atrás, aqui em Natal, você formado em técnico em TI, você não tinha empregos assim bons, que você pudesse ter um salário bacana mesmo, né? Não tinha, não existia home office, a gente não podia trabalhar em outras empresas como hoje, né? A pessoa, computação, mora no lugar e trabalha em empresas de outros lugares, né? E aí, beleza, me formei lá em dezembro, zero emprego, né? E assim, por isso que eu disse, eu me formei, aí eu era o quê? Era um estagiário. Como eu fazia engenharia da computação, eu tinha bolsa, né, de estágio lá de pesquisa, mas eu estava liso, lascado, né? E inclusive com dois filhos, né? E precisava resolver essa situação. Aí me formei em dezembro, quando foi ali em janeiro do ano seguinte, eu me formei em dezembro, em janeiro saiu um edital para a Controladoria do Estado, né? O curso da Controladoria do Estado, acho que foi o primeiro concurso da Controladoria, e aí a prova marcada para abril, né? Eu me formei ali em dezembro, e eu disse, cara, hoje a gente quer ser funcionário público, mas lá atrás isso era ainda muito mais valorizado, né? E eu sabia que era a solução dos meus problemas, né? Como se diz, era a solução dos meus problemas passar nesse concurso. O que acontece? Vi o edital, disse, vou me inscrever. A prova em abril, eu disse, poxa, eu tenho quase 4 meses, eu tinha quase 4 meses ali para me preparar, né? Mas é só qual era o desafio? Eu formado em TI, aí quando eu olhei para o edital, eu acho que tinha informática, mas era o básico da informática, mas era contabilidade geral, era custos, era contabilidade pública, direito administrativo, constitucional,
direito tributário, várias matérias, economia, eu acho que até economia tinha, se eu não me engano, finanças, né? E eu simplesmente eu disse, como é que eu vou aprender isso aí em 4 meses para passar nesse concurso? Não, não dava, né? O que é que eu fiz? Eu disse, poxa, assim, eu usei o método do estudo reverso ali de forma intuitiva. Eu disse, eu preciso saber realmente o que é cobrado na prova. E aí, eu era liso, mas eu tinha tempo para estudar. Então, o que é que eu fiz? Comecei a pegar os materiais, as provas anteriores, verificar o que caía, verificar quais eram as leis, quais eram os artigos, quais eram as normas. E aí, a partir dali, eu já tinha um mapa de que normas estudar. Então, veja que eu fiz o estudo reverso. Eu não fui aprender a base da auditoria, a base da contabilidade, para depois fazer as provas. Não, eu peguei logo no primeiro mês as provas, e aí eu identificando quais eram as normas que eu precisava estudar, né? Mas, claro que eu precisava ter uma certa base, né? E aí eu me matriculei no cursinho à noite. Então, à noite eu tinha aula teórica das disciplinas ali de contabilidade, de auditoria, de tributário, de constitucional, de administrativo, de finanças, mas de manhã e de tarde eu era só fazendo questões. A gente não tinha esses bancos de questões que a gente tem hoje, que ajudam muito. Hoje a gente tem imensidão de questões, né? Naquele tempo não tinha, a gente tinha que imprimir, tinha que achar tinha um livro chamado Folha Dirigida, e a gente saía procurando os simulados, né? Mas eu fazia isso. Então, pessoal, eu realmente apertei o pé e também eu já percebi ali, pessoal, que tinha matérias mais importantes do que outras, né? Direito constitucional era muito importante, direito administrativo para esse concurso, contabilidade, auditoria, e eu passava mais tempo nessas disciplinas, né? E aí tem já uma dica para vocês, pessoal. Eu estudava assim, em média, 6 horas por dia, né? Isso estou falando do pós-edital. Tem que correr para passar, né? Tem que correr para passar. E eu estudava geralmente de 6 a 8 horas por dia, fora, fora a questão do cursinho à noite. E eu sempre estudava, pessoal, 2 ou 3 disciplinas. Inclusive, a gente hoje traz isso para a mentoria. Nossa mentoria, a gente indica que o aluno estude 3 disciplinas por dia, né? E aí eu já percebi as matérias que mais caíam e passava mais tempo ali fazendo questões e memorizando essas disciplinas, né? E aí foi essa luta toda. No final do sábado eu estudava mais ainda, o dia todo, né? Eu era muito focado, pessoal, porque concurso é muito concorrido. Se você estudar mais ou menos, não dá, né? Beleza, o que aconteceu? Fiz a prova, eu tenho mais um áudio aqui, que será? Esther, Eita, pessoal, fechar os áudios aí, por não favor. vai sair. Você estudava quantas horas por dia? Pessoal, eu estudava, isso eu estou falando do pós-edital, edital publicado. Depois que o presidente Donald Trump sinalizou que não regularia nas tarifas. Tem algum áudio aberto, hein? Débora. Pronto, era a Débora. Eu estudava. Opa, peraí. Tchau. Tássio, eu acho que eu vou Oi, deixar você Alicia. como anfitrião, Tássio, o Iris, para poder fechar esses áudios aí, tá, pessoal? Beleza? Parou agora. Então, pessoal, era assim, era realmente de 6 a 8 horas por dia, né? Isso no pós-edital. E o que aconteceu foi que eu fiz a prova em abril, certo? Esse concurso em abril, tinham 30 vagas, e eu passei na posição ali 70 e pouquinho, né? E, cara, para mim isso foi muito, já foi uma aprovação, né? Já foi muito. Eu acho que eram 3 mil candidatos por ali. E eu vim do zero e peguei essa base e consegui uma boa aprovação. Mas por que eu consegui? Eu não fiquei muito ligado no conteúdo programado. É a primeira vez que eu falo para vocês. Vocês não devem imprimir aquele conteúdo programado do concurso e tentar ali vencer todos os assuntos. Isso aí não funciona, é desnecessário. Então, como eu conhecia muitas provas anteriores, peguei o máximo possível de concurso de outros estados, né? E aí, percebendo realmente as matérias, eu já tinha essa malícia, né? Já tinha essa malícia de me aprofundar mais no que caía mais. Então, isso me ajudou muito. Isso são os atalhos, né, para você conseguir a aprovação. Mas, beleza, passei ali fora das vagas. Só um pouquinho aqui, deixa eu aumentar esse ar-condicionado. Passei fora das vagas, né? Mas, para mim, o principal, a vitória foi a base que eu adquiri ali em 4 meses, né? E já me senti mais confiante, pessoal, porque quando a gente consegue uma aprovação dessa, mesmo fora das vagas, você fica mais confiante. Então, isso me ajudou muito a continuar.
Beleza. Segui ali, né, no meu estágio, né, que eu era estagiário ainda, né, lembram? E aí, nesse mesmo ano, eu estou falando do meu primeiro ano como concurseiro. Quando eu me formei, lembro, em dezembro do ano anterior. E aí, quando foi no mês de junho, pessoal, no mês de junho, saiu. Olha o que é que saiu. Eu tava indo para a universidade lá, que eu era bolsista, né? Obrigado, Débora, tranquilo. Eu estava indo para a universidade e quando eu vi aquela faixa assim, ó, concurso auditor fiscal RN, edital publicado. Eu ainda me lembro, o salário era quase R$ 5.000, né? Para um estagiário liso que ganhava R$ 300, imagina aí, né? E para terminar de completar, meu tio, pessoal, eu falando sobre essa história, às vezes eu me emociono um pouquinho, tá? Pode acontecer, porque foi muito forte, assim, foi muita superação. Porque eu era muito liso mesmo, né? E eu lembro que meu pai, ele ajudou meu pai e minha mãe, porque assim, eu casei antes da hora, fui pai antes da hora, e eles sabiam que eu era estudioso, que eu tinha futuro. Aí ele falou assim, graças a Deus, ele disse, ó, meu filho, você vai ser liso, mas eu vou lhe dar a ração. Ele chamava ração. Você continua estudando aí, quando vai faltar comida, o básico, mas era o básico mesmo. E então, aí meu tio era auditor fiscal. Inclusive, ele é falecido, mas ele já era auditor fiscal. Eu tinha uma admiração muito grande por ele. Quando eu vi aquela faixa na cidade, eu disse, para tudo. Assim, eu era assim, quando eu era muito determinado, né? Essa é a minha chance. Esse concurso é o meu concurso. Vai resolver. Isso eu era muito novinho, eu tinha 22 para 23 anos ali, mas com muita vontade de passar, né? E aí eu para tudo, como eu já tinha tido aquela primeira base do primeiro concurso, eu disse, poxa, vai ser melhor ainda agora. E aí o que é que eu fiz? Tranquei de novo, eu fazia engenharia, né, lembra? Tranquei, fiquei só no estágio, né? No estágio você conseguia dar aquela enrolar um pouquinho. Me matriculei novamente em outro curso teórico, o curso a reunião vai ficar salva, vai sim. Me matriculei em outro curso para pegar mais base, né? O curso era presencial, a gente não tem esse negócio que a gente tem hoje de pausar, de voltar, de acelerar, tinha que ir todo dia para o cursinho. E aí, mesma coisa, cursinho à noite, 7 às 10, 7 às 10, e manhã e tarde, pessoal, eu ia para a Universidade Federal, me trancava lá com minhas apostilas, algum livro que eu tinha, os simulados, vendia o livrinho só com questões de provas anteriores, né? E assim, aí foi bem baixo. Edital saiu em junho, né? A prova foi em outubro daquele ano. Eu disse, é a minha chance. E aí, se eu estudei, pessoal, para o primeiro concurso, para esse segundo aí, foi fora de série. Assim, eu estudei muito mais, muito, muito mais mesmo, assim. Eu só parava no domingo, assim, né? No domingo ia na praia, né? Ia, sei lá, marcava um futebol, ia no cinema sair com minha esposa e tal, mas de segunda a sábado eu era muito determinado, eu precisava passar muito mesmo, né? E o que aconteceu, né? Olha só, esse concurso foi anulado, vou logo adiantar para vocês, o Estado criou uma empresa para fazer o concurso, para você ter ideia como é que foi a situação. Mas, enfim, foi uma prova objetiva de 100 questões, foi em outubro, né? E aí eu fui lá, fiz a prova, acertei usando o estudo reverso, com muito mais malícia, sabendo quais eram os assuntos. Eu sabia o que assunto estudar, eu sabia porque eu via as provas, eu conhecia as provas, era o que eu mais fazia, eram questões. Por isso que a gente fala para os nossos mentorados que o que eles mais têm que fazer no ano do concurso é banco de questões, né? E eu sabia tudo, assim, sabia o que caía, sabia o que importava. Resultado, pessoal, de 100 questões, eu acertei 81 questões, né? O concurso tinha 50 vagas, eu passei no 57, e aí eu disse, tá, beleza. Ó, tem mais uma ordem aí. Eu passei no 57 e eu tinha certeza que nem todos os 50 iam assumir, e eu já estava dentro da primeira turma, né? Mas aí no sábado saiu meu nome na lista, pessoal, que é o que eu quero que você aconteça com vocês, nome na lista. Saiu meu nome na lista lá no 57. Imagina a vitória, imagina a alegria minha, né, da minha esposa, dos meus pais, poxa, do meu tio. Resultado, no domingo, no dia, aí eu fiquei rico, auditor fiscal bem novinho ali, com 22 anos, viu, Cristina? Bem novinho e rico, auditor fiscal. Quando foi no domingo,
saiu a notícia no jornal: concurso de auditor fiscal fraudado, trem da alegria. Nem todo mundo sabe dessa história. Realmente houve uma fraude, houve um vazamento aí de gabarito, a gente depois ficou sabendo, e foram aprovados, pessoal, 200, acho que eu lembro, 230 pessoas, e dentre essas 230, acharam 20 nomes ali, 22, que eram suspeitos de ter recebido o gabarito, né? Era primo do secretário, era sobrinho do governador, era namorada, não sei, eu sei que vazou a história, porque uma coisa dessa não fica assim em segredo, né? Houve vazamento e o pessoal foi na lista e achou os suspeitos. Então, de 230 aprovados, eu estava lá no 57, 20 e poucos eram suspeitos, e aí o sindicato, nosso sindicato, fez questão de entrar na justiça para anular o concurso, houve muito protesto e tal. Resultado, pessoal. Primeiro, fiquei feliz, né? Porque aprendi, foi um ano assim muito top, de muito aprendizado, muito foco, né? Aprendi, sabia que eu tinha condições, passei 2 vezes. Aí fiquei feliz porque eu ia ser auditor ali bem novinho, mas não levei. Não levei, o concurso foi anulado, né? Foi um baque, né? E aí vamos seguir a vida, né? Aí veio o ano seguinte, né? Fiquei triste, mas tive que seguir. No ano seguinte, 2003, eu fiz alguns concursos. Em 2003, pessoal, eu fiz um concurso, eu já estava passando para auditor, aí saiu, mas eu estava liso, era estagiário liso ainda. Saiu, pessoal, um concurso para a Universidade Federal, para técnico, né? Eu acho que, rapaz, assim, foi 30 mil inscritos, técnico, né? Naquela época, pessoas formadas tinham bem menos, mas nível médio era todo mundo. 30 mil inscritos ali, eu fui, fiz o concurso, passei em 29º, era uma provinha objetiva, matérias mais básicas ali, constitucional, administrativo, português, mas não contrataram, né? Cadastro de reserva, tal, não sei o quê. Fiz um concurso para o TRT, técnico judiciário. Eu era formado em TI, fiz um concurso para programador, certo, pessoal? Tinha 2 vagas e ia para programador, tá? E aí era só matérias específicas. Eu passei em quinto, né? Foi muito top, mas eu disse, puxa, bati na trave, de novo, bati na trave. E aí, mas deixando o nome na lista, né? Aí não aconteceu nada, 2003, aí fiz o que mais? Aí para auditor eu fiz ISS Recife, um concurso muito difícil, e aí foi um concurso assim que eu estava ali, mesmo jeito, ainda liso, precisando, etc. E eu percebi o seguinte, né? Eu já tinha uma certa base, mas era um concurso muito concorrido, assim, era outro nível de concurso, ESAF, é como se fosse CESP, Sebrasp hoje, e só tinha, eu acho que era 15 vagas esse concurso, mas era um salário assim, em 2013, eu acho que era R$ 7.000, e o Brasil todo queria ser auditor de Recife e tal. O que é que eu fiz? Eu corri para Recife na semana da prova, arranjei uma hospedagem lá com um parente, né, lá, mas nunca tinha ido em Recife. Sei que eu me joguei, peguei um ônibus. Posso ficar na sua casa? Porque eu sabia que eu precisava passar uma semana concentrado lá fazendo exercícios, né? Ó, pessoal, tinha lá tinha um curso de testes, era chamado de aula de teste. Era à noite, de 7 às 10, você chegava lá no cursinho, no centro da cidade, pagava, como se fosse hoje, eu acho que era R$ 100, 100, R$ 150 por noite. Você pagava, recebia uma lista de 30 questões e o professor ia resolver. E aí eu sabia que tinham professores famosos lá de contabilidade. Eu corri para lá e eu lembro que eu peguei um ônibus na segunda-feira, fui lá para Boa Vista para achar o local do cursinho, né? E achei esse local, paguei ali o meu ingresso, pá, entrei e fiz isso a semana toda. Aí foi quando eu até fiz algumas amizades lá, colegas também que estavam estudando e tal. E passei de segunda a sexta lá fazendo esse cursinho, voltava de. Depois eu arranjei uma carona, né? Depois fiz amizade, consegui até uma carona para voltar lá para onde eu estava hospedado. Resultado, pessoal, isso era julho, né? Meu aniversário é 11 de julho. A prova, olha, grave bem, a minha prova foi no dia 13 de julho. No dia 11 de julho, eu estava lá fazendo, era 23 anos, liso, sozinho e tenso e querendo passar no concurso e, pô, na dúvida, será que vai dar, será que não vai dar? Aí fiquei triste, liguei para minha esposa, estou aqui sozinho, né? Você aí, e eu nessa batalha e tal, mas beleza. Fiz a prova. Eu passei nesse concurso, fora das vagas. Era muito difícil esse concurso, muito assim. Eu passei, eu acho que em cento e pouco, 140, né? Eu sabia que era improvável, né? Mas continuei ali pegando bagagem, engrossando a casca, né? Por isso que eu digo, a importância de você fazer vários concursos. Pessoal, você quer ser auditor fiscal?
invista, invista na passagem, invista na hospedagem, invista. Sem investimento, você não vai ser auditor fiscal, né? Porque eu era liso, mas eu arranjava, eu ia fazer o concurso. Resultado, 2003, né, já fiquei ali mais confiante novamente, sabia que era mais difícil de ser chamado. Isso foi em julho. Em setembro, eu já estava com uma prova marcada para o ISS de Fortaleza, tá certo? Fortaleza tinha, acho que eram 40 vagas, e era assim a mesma banca. Tinha menos matérias. Recife acho que era 18 matérias. Fortaleza, acho que era 12. E eu disse, poxa, e eu ainda fiquei mais animado para Fortaleza que para Recife. Peguei a carona, conheci as pessoas lá nesse concurso de Recife que iam para fazer Fortaleza. Entrei lá numa excursão, sei lá, nem me lembro. Eu sei que eu fiz a prova. 2 meses depois, estava eu fazendo auditor fiscal de Fortaleza, né? E o concurso é até mais fácil. Resultado, pessoal, nesse concurso, eu fui, mesma coisa, eu fui uma semana antes lá fazer, porque não tinha curso online, pessoal, não tinha, você tinha que se jogar mesmo. Aí eu queria ficar na cidade ali, concentrado, e ia, cara, eu tinha 23 anos, 24 anos, assim, eu nunca tinha viajado, mas eu tinha, assim, uma vontade gigante. O que acontece? Esse concurso eu passei na posição 53, eram 35 vagas, eram 40. Aí eu disse, opa, tá chegando, né? Tá chegando, tá, mas isso aqui eu tenho chance. Mas ainda não, né? Continuava estagiário lascado, né? Como eu botei no título aqui da live. Beleza. Aí aconteceu uma coisa assim, diferente, né? Eu estava em 2003, eu estava passando para auditor, fora das vagas, mas estava passando. O que acontece? No ano anterior, meu irmão, meu irmão é um ano mais novo que eu, né? Ele passou no concurso para PRF, Polícia Rodoviária Federal, né? E aí, ele diferente de mim, ele era solteiro, foi para Brasília, na maior alegria, lá com os amigos dele, eu lascado, né? Lá, aquela luta toda. Mas eu disse, poxa, se eu tô. Olha a minha lógica. Eu lembro que logo quando eu cheguei de Fortaleza, saiu o concurso para Receita Federal. Eu nunca fiz o curso para Receita Federal. Eu nunca quis fazer, porque eu sabia que o salário era muito parecido e você trabalhava 8 horas, você ia para a fronteira. Não fiz. Mas eu quase fiz esse concurso. Mas aí, o que aconteceu? Quando saiu para a PRF, eram 1.500 vagas, pessoal. 1.500 vagas. Eu disse, pô, estou passando para auditor, imagina para a polícia, né? Meu irmão já era da polícia. Eu disse, eu vou fazer um trampolim. Vou entrar nesse concurso, vou vestir a farda, vou encher o bolso e depois eu sou auditor, né? E aí eu realmente fiz isso. Aí passei na prova escrita, CESP-SEBRASP, uma errada numa certa. E aí o que é que eu estudei a mais? Código de trânsito. Estudei muito. É tipo legislação tributária que a gente tem que estudar aqui. Eu estudei o código de trânsito. Aí estudei, passei na prova escrita. Aí fui fazer a prova física. Isso aí também eu treinei muito a prova física, né? Eu gostava de esporte, mas eu disse, eu vou detonar nessa prova. Pra você ter ideia, pessoal, quando saiu o concurso, acho que eu tinha 80 quilos, e eu comecei a correr, fazer barra, não sei o quê. Eu fiquei com 74 quilos, foi a minha melhor forma física, e eu detonei na prova física, assim, detonei. Era para fazer, sei lá, em 12 minutos, 2.000 metros, eu fiz 2.800 metros, eu fiz tudo sobrando, né? Passei, beleza. Aí fui para exames médicos, a bateria de exames. Nunca fiz tanto, até hoje eu nunca fiz tanto exame na minha vida como eu fiz esse ano, para esse concurso, né? Até da orelha, eu acho que fazia exame. Passei em tudo, só faltava o psicotécnico, né? E aí, vamos lá, psicotécnico. Em 2002, zero reprovação no psicotécnico. Todo mundo passou no psicotécnico, 100% aprovação. Aí eu disse, poxa, eu não sou nenhum doido, né? Tá garantido. E aí fui para o psicotécnico, já estava me vendo lá fazendo curso de formação, meu irmão já todo, você vai ser meu colega aqui, vai ser bom demais, tal. Fui reprovado no psicotécnico. Eu e mais 40% da turma. Tinha muita gente, a lista era muito grande, eles reprovaram a galera, eliminaram o psicotécnico. Fui fazer recurso, na fila do recurso, aí tinha policial militar, tinha pessoal do exército, tinha policial civil, todo mundo doido, reprovado no psicotécnico. Aí eu até me senti mais normal, né? Sou eu que sou doido. Mas dancei novamente, pessoal. Então imagina a cabeça do cristão.
certo? Estou dizendo as dificuldades. Lembra da dificuldade que eu falei? 2002, passei para auditor, concurso foi anulado, dancei, olha a tristeza. 2003, praticamente aprovado, policial rodoviário, bem novinho, ia lá para Fortaleza fazer o curso, ia morar em Brasília, tal, minha mulher toda feliz. Fui reprovado no psicotécnico. Eu já me via de farda, pessoal. Imagina aí. Aí começou a bater o banzo. Comecei a ficar meio triste mesmo, deprimido. Caramba, o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí veio 2004 e quatro e eu ainda só sofrendo, né? Aprendendo, mas sofrendo. Olha só o que aconteceu. 2004, no início do ano, eu passei o Réveillon ali triste, meu Deus, olhar, o meu menino tinha 4 anos e a minha tinha 3, minha mulher ali trabalhando, ralando, e eu disse, poxa, tô lascado. Eu olhei pro meu irmão, aí disse, ó, meu irmão, eu quero ir para Brasília. Ele me chamou, venha para Brasília. Ele morava em Brasília. Porque você está passando em muito concurso e você está aí lascado, né? Tranca esse curso, que eu fazia o segundo curso, fazia engenharia. Tranque, você já é formado e venha para cá. Porque aqui você vai morar aqui com meus colegas, eles têm um apartamento lá, e você aqui é concurso todo mês. Brasília é concurso todo mês, né? E aí eu fiz isso. Ele arranjou uma passagem para mim. Eles ganhavam algumas passagens nessa época das empresas de ônibus. Arranjou uma passagem que eu não tinha dinheiro. E aí eu peguei um ônibus, deixei minha esposa, né, com meus filhos aqui, eu tinha que ir, né? O retirante nordestino para ir arranjar um emprego para depois, depois chamar a mulher, né? Fui para lá. Aí o que acontece? Brasília, quando eu cheguei lá, poxa, aqui tem concurso, né? E aí, olha só, assim, eu fico feliz com a vitória dos outros, mas quando eu cheguei lá, que eu vi meu irmão e os amigos dele, tudo PRF, tudo cheio de dinheiro, curtindo a vida, e eu lascado liso, de favor. Eu fiquei meio triste, assim, eu já estava com banzo das pancadas, quando eu cheguei lá, eu disse, poxa, cara, não podia estar com essa vida, mas estou aqui lascado. E aí fiquei, mas eu me segurei, fui lá no cursinho, era um curso chamado Obcurso, acho que era um dos melhores cursos do Brasil que tinha. Aí eu matriculei, fui lá na secretaria de só quero fazer o melhor curso aqui para área fiscal, não sei o quê. Eu sei que nesse tempo a gente usava cheque. Eu parcelei lá, eu levei um talãozinho de cheque, parcelei, dei 10 folhinhas de cheque lá e disse, só saio daqui agora com o meu emprego público, né? E aí passei a tarde estudando lá nesse cursinho, tinha muita estrutura. À noite fui para a aula, a primeira aula lá. Eu acho que era o primeiro concurso era para auditor do TCU, era um negócio bacana, né? Eu disse, poxa, aqui, vou rachar o nó. Resultado, pessoal, quando eu voltei para casa, no primeiro dia, aí a minha esposa tinha ligado lá para. Não existia celular, eu sei lá, não lembro se tinha. Aí ligou e falou assim: ó, eu estava no curso, né? Aí falou para o meu irmão: ó, diga aí a Gilson que ele volte, se ele quiser voltar, porque ele recebeu um telegrama da UFRN para ele, que ele marcaram a posse. Eu tinha passado nas vagas para técnico da UFRN, acho que vocês lembram, né? Marcaram a posse. Aí eu, poxa, o salário era R$ 1.500, mas eu era estagiário de 300 conto, né? R$ 1.500, né? Um emprego público na universidade. Eu não contei história. Eu doido para voltar mesmo, né? E aí aquilo já foi um sinal, né? Aí eu voltei lá no cursinho, expliquei a história, peguei meu cheque de volta, rasguei todos os cheques e arranjei a passagem de ônibus e voltei. Aí beleza, isso era 2004, aí eu entro lá, já começou a melhorar. Fui para posse, lá da UFRN como técnico em maio, né, 2004. Inclusive tem um colega auditor que também entrou pela primeira vez no cargo público nesse dia lá comigo, Ricardo. E aí, beleza, peguei um setor muito bom na universidade e eu disse aqui vai ser um trampolim, vou trabalhar, mas no final do expediente eu começo a estudar e eu sabia que eu queria mais do que aquilo, eu não ia me conformar ali. E aí, beleza, foi um setor muito bom, mas o que acontece, pessoal, quando eu estava lá 30 dias como servidor da universidade, 30 dias, eu recebi um telegrama do TRT, né? Porque eu tinha passado em quinto, né? Tinham duas vagas, criaram mais uma vaga e o terceiro lugar não quis, o quarto lugar não quis, e aí recebi o telegrama para eu ir para o TRT. Amiga, já foi um céu. Eu ganhava 1.500, no TRT eu ia ganhar R$ 3.000. Lá tinha plano de saúde, tinha odontológico, vale alimentação,
E aí eu dei tchau para a universidade. O pessoal, poxa, você estava começando a gostar de você aqui, vai. Aí eu fui. Então, assim, 50 dias de quando eu iniciei, eu estava, 50 dias depois, eu estava lá no tribunal do TRT, como técnico judiciário. Olha as coisas melhorando, né, não? Então, assim, já a depressão acabou, já estava me animando e tal. E ainda tinha a esperança de ser nomeado auditor de Fortaleza. Lembra, pessoal? Auditor de Fortaleza, que eu passei 50 e pouco. Mas eu comecei a gostar do TRT, muito bom. Lá a gente ia jogar bola com o pessoal no final de semana, não sei o quê. E aí, quando foi, eu comecei no TRT em junho. Quando foi em outubro, aí saiu, olha, agora eu vou começar a falar com vocês, viu, pessoal? Agora vocês querem ser auditor fiscal, né? Aí saiu, pessoal, novo edital para Cefaz RN, e agora era sério, agora era ESAF. ESAF é como se fosse SESC Sebrasp, viu, pessoal? É a melhor banca da área fiscal. E aí foi a mesma banca que fez Recife, Fortaleza. Sim, e também em 2003 eu fiz para auditor fiscal de Goiás, né? Só para dizer para vocês como a gente tem que fazer concurso. Mas não passei lá para Goiás. Foi na época que eu estava, não, eu tinha voltado mais para Natal, mas fui fazer o concurso em Goiás, é. Então, aí saiu em outubro um novo concurso para auditor fiscal, né? E aí o que é que eu fiz? Eu disse, aí eu liguei para um amigo, né, que até tem a ver com essa, é uma das coisas que eu quero que vocês aprendam hoje. A importância de ter um grupo pequeno, mas focado, é muito importante. Liguei para meu amigo, que eu já conhecia de outros concursos, desde a controladoria. Aí esse meu amigo, ele era contador-chefe nos Correios, trabalhava de 8 às 18. Mas a gente já tinha amizade, né? E eu falei para ele assim, eu disse, fulano, ó, saiu o concurso para auditor, vamos fazer, cara? Eu já estava no TRT, ele já estava como analista, a gente já estava numa vida legal. Mas eu disse, cara, vamos fazer, a gente tem base, a gente não tem nada a perder, cara, vamos fazer. Aí ele disse, cara, não tenho tempo, bicho, eu trabalho de 8 às 18. Aí eu disse, cara, mas você tem nada a perder, você já tem. Eu sei que você consegue passar também, né? Consegue passar também. O que acontece? Aí, o que é que ele fez? Quando eu chamei, que ele topou, na mesma hora eu disse, ó, se matricule no cursinho. Tinha que ser o cursinho presencial, pessoal, não tinha curso online. E a gente se encontrou no cursinho. Isso é edital publicado, né? Edital outubro, prova no final de janeiro, já em 2005, foi o meu concurso, né? Pois é, viu, Anderson? Eu vou iniciar um movimento nos nossos alunos para a gente formar esses grupos, pessoal, porque se você tem grupo, sua chance de passar aumenta. Eu vou falar. Eu já falei esse relato para muitos alunos nossos aqui, vou falar para vocês, que não, talvez nem todos conheçam. Vamos lá. Aí ele disse, poxa, vamos lá, vamos nos matricular no cursinho mais uma vez. Tem que ter o cursinho. Eu gostava do cursinho, aquele ambiente ali, todo mundo ali pensando naquela prova. Era um ambiente de competição, eu gostava daquilo. Eu ia assim, poxa, eu vou passar desse cara, eu gostava daquilo. E a gente se encontrou lá no cursinho, e esse cara trabalhou de 8 às 18. Eu trabalhava de 11 da manhã às 5, né? Eu já era vida de patrão, mas às 5, 6 horas só. Não era chefe, nunca quis ser chefe, nunca me interessei, só queria fazer o básico do servidor. Resultado. Quando acabou a aula, de 10 da noite, aí esse cara olhou para mim, ó, esse cara era o meu parceiro, éramos três, eu já tinha o grupo, né? Aí ele disse, rapaz, Gilson, pô, foi muito bom, viu, cara, valeu por ter me chamado, não sei o quê. Eu tô aqui com os simulados, com uma lista aqui, ó. Vamos, cara, só que assim, amanhã eu vou acordar cedo, você sabe, né? Vamos para minha casa agora, de 10 da noite. Vamos para minha casa agora fazer essa lista, porque senão eu vou dormir, né? Então, eu já estou dizendo para vocês como a importância do grupo, né? Aí eu disse, rapaz, realmente, cara, eu vou, porque se eu for para casa, eu vou dormir também. Vamos lá. Chegamos lá 10h20, que era pertinho, ficamos até 12h30 fazendo duas listas lá, e a gente leu uma norma de auditoria, eu acho. Quando acabou de 12h30 da noite, aí ele olhou para mim e disse, foi bom, não foi, rapaz? Poxa, aquela animação foi bom. Vamos amanhã fazer isso de novo? Diga aí. Eu disse, bora. Resultado, pessoal, para a gente não conversar demais. A gente ficou 3 meses, de outubro até o final de janeiro, de segunda a sexta, a gente ia estudar de 10h30 da noite até quase 12h30. Então, era
2 ou 3 horas estudando. Agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês acham que depois de 10 da noite ficavam 2 a 3 horas por dia estudando para o concurso? Eu acho que nem todo mundo. E eu e ele, a gente, se não tivesse o grupo, a gente ia dormir, pessoal, porque a gente é humano, né? Então, esse grupo, ele cria uma energia que você sozinho não consegue. Tá? O professor Tassi, uma hora ele vai falar, ele também tinha um grupo dele, só que o grupo dele era maior e tal. Acho que era 12 ou era 15 pessoas, é tipo um cursinho, eles se encontravam numa sala que eles alugaram para estudar. Mas a gente era depois de 10 da noite. Resultado, pessoal, a gente ficou nesse ritmo, né? Eu lembro que às vezes dava muito sono, né? A mãe dele chegava de meia-noite com café, dava um cafezinho assim pra gente, a gente acordava e ficava com sono. Resultado, pessoal. Fizemos a prova 29, foi 2 dias de prova, 29 e 30 de janeiro, né? Quando foi, com 1 mês e meio saiu o resultado, foi rápido. Quando saiu o resultado, esse cristão que não tinha tempo, ele passou em 13º lugar, certo, pessoal? Eu passei em 29º, ele ligou para mim. Poxa, cara, eu tô te ligando porque eu não acredito que eu fui aprovado. Eu não sei como isso aconteceu, mas obrigado, porque aquele grupo fez a diferença. E realmente fez, pessoal. Porque, ó, outra coisa, pessoal, por quê? As pessoas vão estudar mais ou menos e não vão passar. Não vou mentir para vocês. Porque mais ou menos você fica no meio da concorrência, pessoal. Então, esse grupo, ele foi o diferencial para a gente ser aprovado. Foi o diferencial. E a gente já sabia o que estudar, a gente já tinha experiência em várias provas. E aí, beleza, fomos aprovados. A gente estava já estou em 2005, né? Na primeira turma. E aí eu estava trabalhando onde? No TRT, né, pessoal? Quando saiu o resultado ali, foi em abril, o Estado já marcou o curso de formação para junho. Ó. É um mês de curso, é obrigatório. Para você ser auditor fiscal do RN, tem que ser aprovado na prova e fazer o curso. Marcaram o curso para a primeira turma. Pá. E aí, estou eu lá no TRT. Eu disse, poxa, vai ser exatamente um ano depois que eu passei, eu vou tirar férias. Aí programei as férias exatamente para aquele mês do curso. Só que quando foi em maio, eu com as férias programadas, o curso agendado, recebi um telegrama de Fortaleza. Venha apresentar a documentação que você vai ser auditor de Fortaleza. Olha o meu problema, pessoal. Olha como as coisas mudaram, né? Eu, de lascado, eu estava no TRT, adorando o TRT, com curso de formação para auditor fiscal agendado e ainda recebendo convite para ser auditor fiscal de Fortaleza. Olha o meu problema. Eu tinha 3 opções. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o meu milagre. E aí, para você ter ideia, Fortaleza pagava R$ 8.000 nesse tempo. Era top. Eu sabia que eu ia ficar dentro do município, Fortaleza, aquele município maravilhoso. Mas eu pensei, poxa, auditor do Estado, acho que tem mais peso, é mais seguro, tal. Eu sou daqui do Estado, meu tio é auditor, não sei o quê. Então, eu escolhi ficar aqui. O salário era 6,5. Mandei uma cartinha dizendo, ó, pessoal, não vou, passe minha vaga para outra pessoa. E aí, fiz o curso de formação. Inclusive, no curso de formação é interessante, porque todos estão aprovados, mas você vai fazer uma provinha lá. E o curso de formação, ele reclassifica. Então, se você está... Eu estava em 29º, eu poderia avançar um pouquinho, eu não lembro qual era o peso, mas tinha nota e tal. Eu podia cair, né? Eu dei uma relaxada, Tássio aí, ó. Boa noite. Daqui a pouco, deu uma relaxadinha, acho que eu caí ali para 33, 34. Mas, enfim, finalizei. Todo mundo que fez o curso foi aprovado. Tirou a nota mínima, não sei se era 6 ou era 7 lá nas provas, não sei o quê. E aí, pessoal, quando foi, ó o milagre, quando foi no dia 13 de julho de 2005, estou eu lá, marcaram a posse, a gente foi assinar a posse lá, os 50 primeiros. Aí eu me lembrei de quando? Me lembrei de 13 de julho de 2003, que eu estava lascado, sozinho, sem dinheiro, lá em Recife, aperreado, né? Então, 2 anos depois, o milagre aconteceu, né, pessoal? Hoje eu estou falando aqui, eu não sei como eu não chorei, porque eu me emociono com essa história, tá, pessoal? Porque foi muito ralado, muito ralado. Mas, enfim, pessoal, foi isso. Aí eu assinei a posse, minha primeira chefe lá era a governadora Vilma, e tem uma foto, depois até eu vou colocar no grupo para vocês lá, dos alunos, essa foto da posse.
Então foi isso, assim, foi muita emoção, eu termino aqui relembrando, né, das coisas que foram muitas, foi muito emocionante e tal, mas consegui, pessoal, consegui, tá certo? E aí, já vou aqui dizer que eu me dediquei muito, né? Mas eu tinha inteligência mediana, mas era muita dedicação e a metodologia, tá? Então, eu já vou aqui falar um pouquinho aqui sobre a metodologia. O que é que eu aconselho para vocês que ainda não é nosso aluno? Nosso aluno já sabe. A gente tem algumas disciplinas que elas são determinantes para você ser aprovado. É o grosso, é o miolo, eu chamo de Pareto. Eu queria essa nomenclatura, Pareto fiscal. Eu peguei uma carona com o teorema do Pareto da administração, né? Que Pareto é assim, tem 20% dos seus clientes que vão dar 80% do seu caixa, do seu resultado, né? E aí eu adaptei para o Pareto fiscal. Pareto fiscal são 5 disciplinas ou 6 que eu vou dizer para vocês agora, né? Vou dizer para quem não é aluno vai ficar sabendo que elas vão fazer você ser aprovado, né? E aí foco nesse Pareto. Primeira disciplina do Pareto, pessoal. Agora já estou falando, aqui já é a aula, né? Já dei o relato para vocês, a história foi muito forte, assim, eu me lembro tudo que passou, mas agora já aula. Primeira disciplina do Pareto, tributário. Hoje é tributário, na minha opinião. Tá? Você pode divergir. Eu Quantos achava que querem fazer? antes era Eu tô auditoria, com mais facilidade. eu achava, mas hoje é tributário. Porque tributário é uma matéria pequena, Eu muito comi pequenininha, gelado. mas tudo que eu aprendo em tributário, eu Nada uso quente. em legislação tributária Muito estadual, gelado. certo? Eu uso na prova de processo administrativo Pior tributário. é não, né? Tem um áudiozinho aqui. Ela tem que ficar com o mentor, né? Opa, opa, tem esse áudio. Deixa o áudio. E Não, ó, cascaviada e tal, beleza. Depois fica tranquilo lá. Você pode. poxa, é chato esse áudio, viu? Tem que fazer a live no Instagram que não tem áudio. Pessoal, então, tributário você aprende tributário, é curta, é uma matéria curta e você usa na prova de tributário. E quem passa para auditor fiscal, ele fecha tributário, ou fecha, ou acerta 95%, 90% no mínimo. Mas tudo que você aprende, você usa na provinha de legislação. É impressionante como se repete os princípios, toda a base, toda a lógica. Usa na provinha de processo, 100%. Então, é matéria 3 em um, só tributária 3 em um, pessoal. E é pequenininha. Quais são as normas, pessoal? O Código Tributário, o Sistema Tributário Nacional da Constituição, 145, é do 145 ao 62. 45% da sua prova é isso. Para a prova, você faz quantas matérias começou do zero. Peraí que eu não entendi muito sua pergunta, não. Mas vamos lá. Qual é a segunda norma? O Código Tributário Nacional, livro segundo. Então, beleza. E agora, tributário ganhou mais força ainda com a reforma tributária. É só você olhar porque aconteceu no ISS Cuiabá em dezembro agora, que a banca FGV chamada Direito Tributário 2. E o que era? A reforma tributária. E quanto valeu? 25% da prova. Então, 25% foi a reforma e mais a base tributária, que cai para a legislação e processo. Então, tributário nesse concurso aí de Cuiabá foi 35% da nota. Por isso que eu digo que é a matéria número um. Quer ser auditor? Aprenda tributário. Estude muito tributário. É a segunda disciplina do Pareto. Depois do Pareto, pessoal, já vou passar aqui, ver se Tasso já vai assumir aqui para falar um pouquinho com vocês. Depois de tributário, vem a disciplina de auditoria. E o cargo lembra auditor fiscal, né? Então, tem muita coisa de auditoria, muitas normas, muitos princípios. É uma matéria que também que você acerta com memorização. Não precisa você se aprofundar, você não vai explicar nada lá, só vai memorizar e acertar, memorizar e acertar. Terceira disciplina e a quarta são juntos, ó. A terceira e a quarta. Terceira, legislação tributária estadual. O que é isso, professor? A lei do ICMS, a lei do IPVA, a lei do ITCD, isso é legislação. Essas três leis, pessoal, no meu concurso deu 20% da nota. 120 100 110 páginas, deu 20% da prova. Você não pode brincar com isso. Qual é a quarta disciplina? Tem a ver com a terceira. É RPAT, Processo Administrativo Tributário. Uma norma, pessoal, uma norma de 80 páginas, deu 15% da nota. Então, se eu juntar os três impostos do RPAT, até eu chamo de quarteto fiscal fantástico. É a Bíblia do auditor. Deu 35%. Tá certo, pessoal? Então, aí eu falei de 4 disciplinas. E qual é a quinta? A quinta
na minha opinião, é contabilidade, quando você pega geral, custos e avançada. Avançada, pessoal, não caiu na Cefaz, mas pode cair, eu acho que vai cair agora. Então, assim, é uma matéria brabinha que você tem que aprender. Quem não é contador tem que ver as aulinhas, fazer os exercícios, ter um livro de apoio. Mas, pessoal, com essas 5 disciplinas, se você aprender essas 5, você está com o pé na vaga. Você está com o pé na vaga. Agora, não, professor, eu sou bom de constitucional, sou bom de administrativo. Você pode fechar constitucional, pode fechar administrativo, você não, e não ser aprovado. Agora, se você fechar auditoria, tributária e legislação, sua chance aumenta muito, tá certo, pessoal? Então, pessoal, isso é o que eu queria passar para vocês, tá? Além de passar essa minha história, para vocês pegar, né, algum drive aí, a questão do grupo, a questão da determinação, a questão do estudo reverso, mas pegar essa questão do Pareto, que eu acho que é uma das coisas mais importantes hoje para você ser auditor fiscal. E como eu brinco, pessoal, a gente aqui da mentoria, vocês se matricularam, vários alunos aqui, outros antes não se matricularam, a gente recebeu a matrícula de vocês, é bom, mas assim, o que eu quero mesmo, minha maior remuneração é ver nossos alunos na lista, aprovados, tá certo? Essa é a minha maior remuneração. Tá bom, pessoal? Então, espero ter ajudado. Vou agora abrir aqui para... Tasso vai falar um pouquinho, né? Deixa eu ver se Tasso vai falar. Enquanto o professor Tasso não... Tasso está aí, Tô aqui, professor? tô na área, tô aqui já, só Pronto. observando. E aí, boa noite, bem-vindo. O que é que você tem Bem-vindo. o que é que você... o que é que você tem aqui a nos abrilhantar com sua presença? Certo. Boa noite, pessoal. Tava só escutando que hoje o show é do professor Gilson, né? Vocês viram aí que história, né? E que não se enganem. Se vocês estão, eu sei, estão nessa luta, nessa batalha, nesse sofrimento, que é sofrimento mesmo, mas vocês, quando estiverem participando de um grupo, um curso de formação, você vai ver que a história se repete, é a mesma. Todo mundo teve nessa luta, todo mundo sentiu essa dor que você está sentindo, altos e baixos, mais baixos do que altos nessa caminhada. Você viu aí, professor Gilson, né? Entrou num momento que estava meio para baixo, depressivo, olhando os outros se dando bem e ele não, por mais se esforçado, mas o que é de você está ali guardado. Então, continuar, perseverança e também quem vem aparecendo para vocês no caminho, né? Seja professores, colegas, muito importante o grupo, como o professor Gilson falou, que foi o grande diferencial. Lembra que aquele esforço sobre-humano que fizeram foi no pós-edital, né? Então, vão fazendo aquele esforçozinho. Cuidado para não estourar, esticar muita corda no pré-edital, tá? Vai lá segurando a onda, tal. No pós-edital não, domingo a domingo, porque é o sprint final, igual uma corrida, né? Lá quando chega no finalzinho, últimos 300 metros é pega para capar. Então vai lá se dedicando e é isso mesmo. Se você tava, caramba, minha vida tá terrível, tenho tempo para nada, só penso em estudar, estudar, não saio mais com meus amigos, família, reunião de família, é assim para todos os aprovados. Depois tá lá seu nomezinho na lista em um, dois, você vai ter vai só agora ter o problema de escolher para onde é que você vai valer tudo a pena. Você vai ver e você vai agora contar a história e que outros que vão seguir nessa caminhada vão passar por isso também, tá bom? Turma, sobre o concurso Cefaz RN, a gente está vendo que está pipocando aí editais no Brasil todo. Nosso concurso daqui, para quem já é nosso aluno, a gente já vinha conversando, mas para quem ainda não é e a gente não conversou, está na fase de o termo de acordo do concurso autorizado judicialmente, então vai ter que acontecer. Eu vi até no chat. Será que em 2025 sai? Eu creio que sim, tá? Internamente, as conversas lá, o interesse dos secretários é que ocorra. Está aguardando o Ministério Público se pronunciar sobre o termo de acordo da PGRN e do sindicato. Tem bem quase um mês que está com 10 dias para o Ministério Público se pronunciar. Mas que o processo parece que chegou agora lá no Ministério Público, eles ainda vão ter 10 dias úteis para se manifestar, depois vai voltar para o juiz homologar o termo de acordo,
nem precisaria mais o procurador, o PGE, quis ter mais esse termo de acordo, e após isso aí vai ser publicada a comissão do concurso. Nos corredores, tá sabendo que já tem os nomes da comissão do concurso, tá? Ninguém sabe quem são ainda, mas está só aguardando isso, homologação do acordo para ser publicado essa comissão, tá? Publicada a comissão, aí começa licitação para a banca, discussão de quais as disciplinas, decisão, será que a gente chama os 100 logo, ou é 50-50, que for autorizado a priori 100, né? Mas saibam que a gente necessita de muito, muito, duas vezes, três vezes mais. Como eu sempre bato na tecla, o grande missão, grande meta de vocês é ser aprovado, passar no ponto de corte. Aqui perguntaram, professor, tem que acertar 50% de cada disciplina? A gente ainda não sabe, tá? Quando vir o edital, a gente vai trabalhar quantos você tem que fazer. Tem corte por disciplina, tem corte por prova, tem corte por conjunto de provas. Depois a gente vai ver. Mas você vai tem que ter para ser aprovado um conhecimento mediano em todas, tem que saber todas um pouco, mas essas que o professor Gilson falou, o Pareto Fiscal, vocês têm que detonar mesmo, tá? 70 a 80% para poder realmente estar lá, tá certo? Palpite o mês que deve sair o edital. Eu ainda mantenho em junho ou julho. Julho, acho que está esticando. Julho, esse edital deve sair. Prova em novembro ou dezembro, tá? Pode ser que demore, pode. Pode ser que decisão, quero para agora esse concurso, pode ser que saia. Então, eu trabalho com, eu imagino esse período, mas vocês pé dentro, detonando, estudando, não pode dizer, vai demorar muito. Não, tem que ficar em cima para não perder a oportunidade e sair esse edital, você desesperar e dizer, se eu tivesse começado, se eu tivesse estudado mais. Mas não vamos deixar esperar, tá certo? Vamos ver mais umas perguntinhas aqui do chat. Muito bacana aqui a turma se reunindo, né, para se combinando aqui para estudar junto, tal. Bacana. Isso foi essencial para o professor Gilson, foi essencial para mim também. Eu creio que eu não conseguiria se não tivesse um grupo que empiricamente, como o professor Gilson falou, naquela época a gente começou a fazer o estudo reverso, fazendo muita questão, a gente só se reunia, cada um estudava na sua casa, tal, e a gente se reunia só para fazer questão. A gente se reunia só para fazer questões, né? E aí não gerava muito converseiro, etc., porque a gente não ia muito para teoria. A gente era só questões, questões simuladas, e aí fluía legal, tá? Tinha uma turma de 10, eram 10, 15, depois ficaram 10. A gente alugou uma sala aqui em Natal, alugamos cadeiras, mesas, e toda noite a gente se reunia de 7 às 10 só para resolver questões, tá? Essa turma aí. Pessoal, já são 8h48, né? Tem umas perguntinhas aqui no chat. Vamos lá. Será que vai ter redação? Redação é segunda fase, discursiva. Discursiva nunca teve prova discursiva para o concurso de auditor do Rio Grande do Norte. Professor, então não vai ter? Não podemos afirmar, porque há uma tendência nos outros fiscos de tá tendo a prova discursiva, tá? É, a comissão do concurso que vai decidir. Quando sai essa comissão, a gente tem uma ideia do perfil de quem são as pessoas, se é aquele pessoal mais da parte jurídica, que gosta de escrever, gosta de fundamentação, aí ele pode opinar porque tem, mas a priori não temos como afirmar, tá bom? Que lá na nossa lei fala que vai ser prova escrita, só tem isso, né? Prova escrita. Pode ser objetiva, mais subjetiva, mas até hoje, em todos os concursos da Cefaz RN, ou SET, antigamente era Secretaria de Tributação, foram só provas objetivas e o curso de formação. Muito cuidado, o curso de formação, ele é eliminatório e classificatório, tá? Você passou tal, mas aí tem que se dedicar no curso de formação.
Muita gente vem de fora, eita, maior alegria, já começa a receber o vencimento de auditor, viu, no curso de formação, aí já fica com a grana boa, aí começa a farrear, cuidado, aí você é eliminado do curso de formação, aí dança, perde tudo, deixa para depois, tá bom? Vamos lá, quais são os postos mais longe de Natal? Só tem um posto fiscal, fica a 80 quilômetros, bem pertinho de Natal, fronteira com a Paraíba. Tranquilo demais, você vai e volta bem rapidinho, beleza? Pessoal, é, oi, Gilson, quer falar? Eu, não, eu estou também aqui tentando responder, viu, Tássio, no chat, enquanto você fala. Mas está tudo bem, é isso mesmo, é como você está dizendo, é formar grupos, né? Você também tinha o seu grupo, né? O seu grupo era maior. Você se reuniu no horário do cursinho, que era de 7 às 10, 7 às 11, né? Eu realmente eu precisei fazer esse cursinho de 7 às 10 da noite, e depois do cursinho era quando eu estudava com o meu grupo, que eram só três, né? Tinha um dos colegas que realmente era bem mais ativo, mas tinha o terceiro que também de vez em quando aparecia, né? Mas é o que você está falando, e a coisa que você disse, Tasso, que é importante, que as histórias se repetem mesmo. Você chega lá no curso, todo mundo. Dificilmente vai ter alguém ali que, eita, foi meu primeiro concurso. É muito difícil. O cara já vem fazendo dois, três, quatro, tem outras aprovações, tem outras reprovações. É por isso que eu digo, pessoal, não, invistam nas provas. Em vez de você investir, no, sei lá, vou investir numa viagem. Não, a viagem é depois que for auditor, né? Nas férias, na praia, na festa, no São João, nada disso. Pra você ter ideia, viu, Tasso? A gente aqui em dezembro, né, sempre, hoje, antigamente era bem mais forte, tinha o tal do Carnatal, né? Carnatal que era aquele festão ali, e nosso concurso foi no final de janeiro. Então, Carnatal que nada de Carnatal, não era, Tasso? Era só estudando, era prova. Como a prova foi no final de janeiro, a gente tem o verão, veraneio, não teve veraneio. O Natal foi só o jantar em família, o Réveillon foi só o jantar em família, né? E prova, e prova, e prova, e exercício, e curso. Eu lembro, Tássio, que no mês da prova, ali em janeiro, quase todo dia tinha um cursinho aqui presencial que abria aulões, os aulões de teste, né? E a gente pagava. Hoje era assim, eu acho que era fosse R$ 100 para assistir 3 horas de exercício, né? Tinha os aulões nos Verdade. hotéis. Então, assim, é muito. E vai acontecer, pessoal, não se engane, gente. Vai ter muita Tudo gente, vai ter presencial, né? Tudo presencial, não existia internet, assim, tudo, então, né? Online, as tudo. coisas, era tudo presencial. E a gente Aham, perdia mais tempo, né? Perdia muito tempo em deslocamento, em estar lá, etc. Hoje tem essa sim. facilidade, né? Aham, isso mesmo. Pois Então, é. Aí é aquele esforço, né? Ah, perdi o meu veraneio esse ano, perdi o meu carnatal, etc., para que futuramente você tá ali, cabeça tranquila, num camarote, né? Podendo comprar um camarotezinho, tá lá, levar a família aí tranquilo, sair da pipoca, né, professor? é, Sair da pipoca, ir pro camarote, etc. Aí, Cris. isso aí. Pois é, viu, Isso Cristina é. perguntando se a prova, eu, Cristina perguntando se a prova vai ser esse ano, né? Assim, a princípio a gente acredita que sim, se o edital for até o junho ou julho, né, Tássio? Então a prova pode ser em outubro, novembro, né? Só que se É. esse processo atrasar mais, se o edital sair lá para setembro, aí a prova vai ser ano que vem. Mas, né, pode ser que saia esse ano, né, Tássio, ainda? Isso. É, turma, e a gente está aqui, como eu falei, né, nessa caminhada, olha o Marcelo aí, mas só para dizer, Marcelo é lá é do meu grupo de estudo lá, da época, né, Marcelo? Do GRUESCOM. Até esse nome, o GRUESCOM era Grupo de Estudo para Concurso. Marcelo, que está hoje na luta aí, é a volta dos que não foram, né, Marcelo? Está aqui na GRUESCOM 3.0, está aqui na É, segunda e com certeza agora vai dar é. certo. Marcelão, ele é servidor público federal, né? Eu acredito, e não passou para Isso. o daquela vez, mas ele já é servidor público há muitos anos, e até eu tive uma reunião com ele, e na reunião ele estava com duas crianças, ele casou, aí eu disse, ó, Marcelo, agora vai, porque quando eu passei também eu tinha duas crianças pequenininhas, e aí era minha motivação, né, ajudou muito, aí a gente fez a mentoria, e ele com as crianças atrás, eu disse, agora vai.
É coincidência, né? O meu sprint também, quando a esposa disse, ei, tô grávida, viu? Agora é mais uma boca. Eu disse, eita, agora que o negócio tem que. Agora que eu tenho que passar. Corre, né? Corre, tem 9 meses aqui. É. É, Nácio, todo ó, mundo com Dani, suas motivações, né? é verdade. Daniela, viu, pessoal? Já falando um pouquinho sobre a mentoria, né? Temos a mentoria de legislação tributária, que é o curso dos impostos, o curso de processo teórico atualizado, completo e prático, né? Com 100 questões ali resolvidas, né? De PVA, de Eu vou aproveitar ICMS. e botar aqui na tela, viu, professor Gilson? Isso, muito bom. E o que acontece? É a Daniela, e esse é a mentoria de legislação. A gente tem a mentoria completa, que é muito mais vantajosa, a Prêmio. Por quê? Na Prêmio você vai ter o curso de legislação e processo, mas você vai ter o apoio da mentoria, grupo, acesso aos mentores, você vai ter o cronograma, que a gente chama de cronograma dos gigantes, né? Que a gente detalha o que você vai estudar todos os dias, 60 metas, né, Tasso? E aí, só para você vai apresentar, mas a Daniela perguntou se tem cupom. Sim, pessoal, a gente está ainda, o curso está com um cupom de R$ 300 de desconto, tá? Não sei até quando, tá certo? Se você quiser, Daniela, você sinaliza que a gente mandou o link para você de checkout, né? É isso. E aí, Tasso, o que mais? Pois é, eu estou mostrando aqui, pessoal, tem nossa plataforma lá, a mentoria é por módulos, tá? Então, o módulo inicial, boas-vindas, muito importante que já tem um vídeo explicando a metodologia do estudo reverso, né? Quando você entrar, você já vê como vai seguir lá e também uma explicando a plataforma, onde acessar as aulas, material em PDF, etc. Um cronograma, esse cronograma para você seguir, mas para não perder a meta, é um guia, um trilho para seguir aqui 60 metas, cada meta 3 disciplinas para ir seguindo, já com teoria, lei seca e questões revisão, link para puxar qualquer, né? Você já ter o filtro das questões do que concurso e tec concursos, material complementar de apoio dessas 14 disciplinas que nós colocamos, que apostamos, né? No edital a gente vai readaptar, agora aqui grifado, né? Muito, muito importante. Número um, legislação tributária estadual, os impostos, legislação tributária do PAT, direito tributário, reforma, né? Principalmente, o professor Gilson falou. E temos lá um curso específico já de legislação, já dentro da mentoria, tá? Então, curso específico. Temos também um módulo prático com questões também de legislação tributária, jurisprudência, professor Gilson que colocou lá, jurisprudência das disciplinas de direito, mentoria Flix para você maratonar aí, direito tributário, 120 aulas, 120 questões com teoria resolvidas, contabilidade, auditoria, com a pegadinha, a gente resolvendo a questão e lhe ensinando onde é o ponto aqui, cuidado com esse mais, porém, circula isso aqui. Então, 700 questões, além de o grupo de WhatsApp, que a qualquer momento pode nos chamar, dúvida em relação à secretaria, etc. Tá tudo aqui, além de mentorias em grupo que a gente está fazendo. Já fizemos 3, mas todas estão gravadinhas lá. 2 de reforma tributária, a última nivelamento de contabilidade geral para quem está do zero. A gente fez essa mentoria com orientação, com base, está lá gravado. Vai ter outra agora, dia 22 de abril. Teremos mais uma. Isso aqui também, ó, diferencial. Semana da prova saiu o edital, revisão de véspera, tá? Revisão de véspera para vocês. E como o professor Gilson disse, ó, o valor é 1.798, mas temos um cupom de desconto de R$ 300, tá bom? E até a data da prova não paga mais nada. Esse valor pode ser dividido no cartão em até 12 vezes, 2 cartões para somar, e é até a data da prova. Se o concurso demorar um ano, vai ser um ano. Se demorar 2 anos, 2 anos, não vai pagar mais nada. É um pagamento. Aqui a gente também traz ao que tem no curso específico de legislação, de PVA, toda a parte de PVA, a parte de TCD, de ICMS, tá? Toda a parte do ICMS. E
outras da legislação complementar nossa legislação tributária, processo administrativo tributário e muito mais aqui, o curso também da reforma tributária, bônus, etc. Então, muita coisinha lá no grupo, precisando, pode chamar para mais orientações. O chat, professor Gil, está olhando aí, se o pessoal tá alguma coisa. Tô sim, respondi. Eu acho que Daniela quer o link, já pedi para ela mandar uma mensagem com o link da matrícula. E é isso, pessoal. A gente já tem uma mentoria. Então, assim, é muito melhor você pagar, você se matricular na mentoria premium, porque eu acho que a diferença não chega a R$ 600, mas você vai ter o cronograma, o acesso aos mentores, um simulado, vai ter simulado nos moldes do concurso, com correção. E outra coisa, pessoal. Saiu o edital, a gente vai lançar um cronograma final, sprint final, cronograma definitivo 100% de acordo com o edital. E você vai ter 4 meses para você trabalhar em cima de um cronograma detalhado que vai 100% em relação ao edital. E uma coisa muito valiosa, viu, pessoal, da mentoria Premium, é a revisão de véspera, que vão ser 5 dias ali, corrigindo o simulado e fazendo questões, dando as últimas dicas, os assuntos quentes, as últimas informações do concurso, que isso vai ser cobrado por fora, né? Para quem não for aluno, vai ser cobrado por fora. São 5 dias, segunda a sexta, ao vivo pelo Zoom, acesso somente para quem for aluno, vai ter um controle de acesso, né? E aquela aulinha que eu falei para vocês que eu fui lá em Recife, na semana da prova, eu ia lá presencialmente, paguei todos os dias para assistir as aulas, vocês vão ter aqui na sua casa, né, exclusivo para alunos, tudo isso na Premium, né? Curso de reforma tributária, e tudo isso por R$ 600. Por quê? O curso de legislação, eu acho que é 890 e pouco, mas é só legislação e processo, teoria e prática. Você não tem mais nada. Na mentoria Premium, você tem reforma tributária, cronograma, acesso aos mentores, mentoria Flix. Mentoria Flix, pessoal, são 700 aulas, né? E resolvendo questões, e questões da CESP, Sebrasp, né? Pode ser que a gente escolheu a CESP, Sebrasp, não foi assim, foi intencional. Pode ser que a banca seja FGV, mas a gente acredita, a banca favorita seria a CESP, Sebrasp. Então, imagina você ter acesso amanhã a 700 aulas de auditor, 100 de auditoria, 120 de tributário, constitucional, contabilidade geral, custos, tudo isso, né? Então, é muito mais vantajoso os benefícios de você ser aluno da Premium. Fora as mentorias, né? As mentorias em grupo, todas, exatamente, a gente escolhe um assunto para dar aula. Eu dei aula de reforma tributária já 2 vezes, o professor Tassi deu aula de contabilidade, vai ter aula de auditoria, vai ter mais reforma, e a gente vai fazer no mínimo uma vez por mês, no mínimo uma vez por mês a gente vai fazer essas mentorias, você já tem 6 garantidas e pode, se o concurso acontecer só ano que vem, você vai ter 8, 10 mentorias aí em grupo, né? E vai Gilson, ter que falar. uma pergunta interessante, só falando aqui do Daniel, e o colega aqui, Arlindo Lopes, né, que entrou na mentoria, auditor na Paraíba, eu fui auditor na Paraíba, né, e agora ele vem para o Rio Grande do Norte, né, tá aqui com a gente. Daniela, eu já respondi, se até a data da prova, beleza, a gente tá junto, ninguém solta a mão de ninguém até a data da prova, né, e pós-prova, né, vamos dar apoio também, possíveis recursos, etc. E ela pergunta, isso é bem legal, essa pergunta. Cadê aquela aqui? Tem o GRAM, Daniela, né? Tem o GRAM. Assisto o vídeo áudio de lá, devo mudar meu material para só o de vocês? Né? Daniela, não, é um complemento, tá? A gente é bem focado no que você tem que acertar para ser aprovada. Mas no cronograma tem alguns assuntos que você precisa abrir mais o leque. Então, por exemplo, um assunto lá, evidência de autoria. Tem lá o material que eu coloco, você vai lá na norma de auditoria, de evidência, mas ainda não ficou, foi fazer questão, não ficou bem convencida, não entendeu legal. Aí você vai lá na aula de autoria sobre evidência de autoria, vai pisar essa aula e assistir do Gran Cursos, tá? Você vai deixar de seguir aula 1 até a aula 50 de autoria, que você passaria um ano para poder fazer todos os módulos, né? E você vai só naqueles detalhes de que você precisa para acertar as questões, tá? Então a gente vê o que está caindo, o que
você precisa saber daquele assunto, daquela disciplina. Na dúvida, não consegui aqui acertar, não estou chegando, aí retorna lá e vai realmente para o curso regular. A gente orienta que tenha também, junto com a gente, um curso regular, que hoje, né, estratégia, Gran Cursos ou algum outro, e também uma plataforma de questões, ou Tec Concursos, ou o que concursos, tá certo? Professor Tássio, eu acho que por hoje está bom, né? O pessoal já tem É, bastante dúvidas tá aí. gravado, né, a live, vamos disponibilizar lá no nosso canal de YouTube, Ah, pro pessoal rever. Pessoal tiver meio cabisbaixo, achando que isso não é para mim, vamos assistir para ver a luta de novo aí do professor Gilson, para se animar e dizer, opa, se ele, estagiário, lascado, ganhando R$ 300, conseguiu, eu ganhando 1.000, 2 salários mínimos, porque não consigo? Consegue, né, não, mocinho? com certeza, com certeza. Vamos só para finalizar, pessoal. Vocês podem, inclusive, pessoal, pode abrir o áudio aí, quem quiser, mas vamos abrir a câmera para a gente registrar Professor, aqui. Pode para falar. não ficar tão longo, a gente pode até encerrar a gravação, fazer um fechamento, né? E depois ficar tirando dúvida, alguma orientação, não é isso? Perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos Assim, dar para ficar gravado, né? Vai terminar aqui, pessoal, boa noite, vai ficar gravado isso aqui. Mas estamos aqui, vamos continuar para algum aqui, questionamento, para dúvidas. bem-vindos aí. Acreditem que vocês podem ser auditores fiscais. É o 2025, né? O ano dourado, né? Se a gente for pegar Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, 700 vagas com salário de 30 a 40 mil iniciais. Então, é uma grande oportunidade. Valeu, galera. Firmes aí nos estudos. Vou parar aqui.